Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Nós estamos hoje na aula 4 da semana 22. Eu sou a professora Jandira. E em nossa aula de hoje, nós faremos as atividades de matemática que estão nas páginas 121 e 122 do livro Aprender Sempre. Então, vamos lá, eu tenho certeza que o seu livro já está aí pertinho. Basta abri-lo na página 121 e colocar a data de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021. Você pode registrar aí 19/8/2021. E se estiver fazendo essa atividade em uma outra data, pode marcar a data em que você está fazendo a sua atividade. Para a hora da leitura, eu trouxe um pouco de folclore, é a lenda do Curupira. Vocês devem ter percebido que está escrito aqui, domínio popular. As lendas são textos de tradição oral. Não tem como saber quem foi o autor, quem escreveu essa lenda. Elas foram sendo recontadas de uma geração para outra e chegaram aí nos dias atuais. É provável que enquanto eu estiver lendo a lenda do Curupira, você esteja pensando aí de casa que você conhece uma outra versão, com alguns detalhes diferentes, e isso acontece exatamente por ser um texto de tradição oral. As partes principais são mantidas e alguns detalhes são trocados, retirados ou ainda acrescentados. Então vamos lá. A lenda do Curupira. O Curupira é um dos mais fantásticos entes populares e também é o protetor das matas brasileiras. O Curupira é um menino de cabelos vermelhos, dentes verdes, pés virados, calcanhares para frente e dedos para trás. Não tem piedade dos caçadores que caçam sem necessidade e dos destruidores da natureza. Com sua prodigiosa força física e assobio agudo, engana os caçadores, fazendo-os perder o rumo certo. Ele é muito amigo das árvores, e ao perceber que se aproxima uma tempestade, o Curupira corre por toda a floresta e vai batendo nos troncos das árvores para ver se elas estão fortes para aguentar a ventania. E aí, você conhece uma outra versão da lenda do Curupira? Bem, o que é praticamente igual em todas as versões são as características físicas do Curupira: pés virados e cabelo vermelho. E eu estou trazendo aqui algumas coisas do folclore no momento da leitura, porque no dia 22 de agosto nós comemoramos o Dia do Folclore. É por isso que eu tenho trazido ditado popular, lenda, textos que fazem parte do folclore brasileiro. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos para a atividade de matemática, que estão nas páginas 121 e 122. Nós estamos hoje na aula 7, figurinhas de aves. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos ler informações apresentadas em um gráfico de colunas. Juliana e Gabriel se interessaram em pesquisar sobre várias aves que viram nas figurinhas e descobriram que existem várias espécies de araras, de beija-flores, de corujas, entre outras. Número 1. Eles contaram as quantidades de figurinhas de cada ave coladas no álbum de Gabriel e registraram algumas dessas informações em um gráfico de colunas. Nós já trabalhamos com gráfico aqui em outras oportunidades, em nossas aulas, e muitas vezes o gráfico serve para reunir informações coletadas em uma pesquisa. Já esse gráfico que nós vamos observar hoje, ele não é o resultado de uma pesquisa, não foi feita uma votação aí para um público. Ele é a organização das informações coletadas pela Juliana e o Gabriel sobre a quantidade de figurinhas de cada ave coladas no álbum do Gabriel. Então, eles mesmos
organizaram este gráfico, que eu quero que vocês observem comigo. O título do gráfico é Figurinhas. Aqui, à esquerda, nós temos quantidade de figurinhas. E uma numeração, uma escala aqui que vai de 5 em 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. E aqui abaixo, as aves de cada uma das colunas. A primeira coluna, araras. A segunda coluna, beija-flores. Terceira coluna, corujas. E a quarta coluna, papagaios. Vocês já sabem que para descobrir a quantidade de cada ave aqui, você deve seguir a coluna até o final e fazer o quê? Acompanhar a linha até a numeração que nós temos aqui ao lado. Então, vamos observar juntos. Araras. 15, muito bem, são 15 figurinhas de araras coladas no álbum do Gabriel. Beija-flores. E aí, quantas são as figurinhas de beija-flores? 20, isso mesmo. Corujas. São 10 figurinhas de corujas, parabéns. E por último, papagaios, que nós temos aqui 25 figurinhas de papagaios. Fonte, Juliana e Gabriel. Lembrando que a fonte de um gráfico é quem forneceu as informações. Então, quem deu as informações deste gráfico foram a Juliana e o Gabriel. Agora que nós já observamos o gráfico, nós vamos responder as questões. Letra A. Quantas figurinhas de beija-flores eles contaram? Nós já observamos. Olhem aí novamente. Quantas são as figurinhas de beija-flores? Já descobriram? Então, vamos conferir. São 20 figurinhas. Muito bem. Atividade B. De qual ave eles contaram a maior quantidade de figurinhas? Vocês podem observar aqui pela quantidade ou ainda pelas colunas. Vamos lá. Qual foi a ave que eles contaram a maior quantidade? Araras, beija-flores, corujas ou papagaios? Se vocês responderam papagaios, vocês acertaram. Parabéns. Araras, 15. Beija-flores, 20. Corujas, 10. Papagaios, 25. Então, a maior quantidade foi de papagaios. Já completaram a atividade B? Então, vamos agora para a página 122 para realizarmos as atividades C e D. O que há mais? Figurinhas de papagaios ou de corujas? Quantas a mais? Nós temos aqui na atividade C 2 perguntas. Se há mais figurinhas de papagaios ou de corujas e quantas a mais? Vamos observar o gráfico para respondermos a primeira pergunta. Então, vamos lá. O que há mais? Figurinhas de papagaios, 25, ou de corujas, 10? De papagaios, muito bem. Figurinhas de papagaios. Respondemos a primeira pergunta, mas a letra C tem uma outra pergunta. Quantas a mais? O que é que nós podemos fazer para descobrir quantas figurinhas de papagaio o Gabriel tem colado a mais do que de corujas? E aí? O que vocês estão me dizendo aí de casa? Que estratégia nós podemos utilizar para descobrir quantas figurinhas a mais tem de papagaio em relação às figurinhas de corujas? Bem, se vocês estão me dizendo que nós podemos fazer uma subtração, vocês acertaram. Nós vamos pegar aqui a quantidade de figurinhas de papagaios, que é a maior quantidade, 25, e subtrair a quantidade de figurinhas de corujas. Então, vamos lá. 25 figurinhas de papagaios menos 10 figurinhas de corujas. Vamos começar pela unidade. 5
menos 0. Se nós temos 5 e não vamos tirar nada, nós vamos continuar com 5. Muito bem, vamos colocar. Agora, na dezena, 2 menos 1. Vamos lá, 2 dedinhos menos 1. Vamos abaixar 1. Quanto restou? 1, muito bem. Então, quantas figurinhas a mais? 15 figurinhas a mais, muito bem. Essa é, então, a diferença. Para que nós tivéssemos aqui a mesma quantidade de figurinhas de corujas e figurinhas de papagaios, seria necessário aqui termos outras 15 figurinhas de corujas. Atividade D. Qual é a diferença entre o número de figurinha de beija-flores e de papagaios? Então, vamos lá, nós já sabemos que de papagaios nós temos 25 figurinhas aqui no gráfico do Gabriel e da Juliana. Agora, nós vamos observar a quantidade de figurinhas de beija-flores. São 20. Então, qual é a diferença entre o número de figurinha de beija-flores e de papagaios? Como nós podemos descobrir essa diferença? Bem, uma estratégia seria fazer quanto falta para chegar. 20 figurinhas de beija-flores para chegar nas 25 de papagaios. Vamos fazer juntos. 20 na cabecinha e vamos contar até o 25. Vamos lá. 20, 21, 22, 23, 24, 25. A diferença é de 5 figurinhas. Mas será que nós podemos utilizar uma outra estratégia para descobrir essa diferença? Sim, nós podemos fazer uma subtração, assim como nós fizemos na atividade C. O total de figurinhas de papagaios, 25, menos o total de figurinha de beija-flores, 20. Começamos pela unidade. 5 menos 0. Ficamos com 5, muito bem. Agora, nós temos aqui a dezena, 2 menos 2. 2 menos 2, vamos abaixar 2 dedos. 1, 2, ficamos com 0. A diferença é de 5 figurinhas. Fizemos aqui utilizando duas estratégias. Quanto falta para chegar daquele que tem menos, beija-flores, até aquele que tem mais, papagaios, ou uma segunda estratégia que é a subtração. E aí, terminaram as atividades desse gráfico? Bem, se vocês terminaram, a nossa aula de hoje também terminou. E eu quero me despedir de vocês, desejando um ótimo dia e dizendo que amanhã eu estarei aqui esperando por vocês com muito carinho e com muita alegria para nós aprendermos muito mais juntos. Até lá, queridos. Tchau, tchau.